Nós vamos começar hoje com a aula de cinemática e primeiro vai ser uma parte bem introdutória antes de entrar nas equações propriamente ditas. Eu quero que você saiba diferenciar três conceitos básicos na física: trajetória, distância e deslocamento. Quando se fala em trajetória, literalmente é o caminho que o cara vai estar percorrendo. Então, por exemplo, estou chutando que o ponto A seja Belo Horizonte e B São Paulo. A estrada é o trajeto que eu tenho que percorrer. Agora, se você me perguntar, Jacques, eu quero saber qual foi a distância percorrida entre Belo Horizonte e São Paulo. Olhando esse desenho aqui, se você quiser saber qual que é a distância entre o ponto A e B, por exemplo, você poderia pegar uma cordinha, um barbante, pregar ela aqui no quadro, corta nas extremidades, tira do quadro e estica essa cordinha. O tamanho dessa corda é a distância percorrida, ou seja, o que eu vou chamar de distância? Nada mais do que o comprimento da trajetória. Então, quando você pega uma estrada muito sinuosa, você tem ali um trajeto todo esquisito. A distância, você pegaria essa estrada e esticaria ela numa linha reta. Então você teria a distância entre Belo Horizonte e, por exemplo, e Uberlândia, parece que é mais ou menos 800 quilômetros, mas a gente sabe que não são 800 quilômetros em linha reta, é tudo sinuoso. Agora, qual que é o grande problema aqui? É que na física, a gente usa também a palavra deslocamento. E no nosso cotidiano, deslocamento e distância têm praticamente o mesmo significado. Então, se eu falo para uma pessoa, eu percorri tantos metros, eu me desloquei tantos metros, eu percorri uma distância de tantos metros, todo mundo entende como sendo a mesma coisa. Mas na física é muito diferente. Quando eu perguntar para você, calcule o deslocamento, olha o desenho que está aqui, ó. Qual é a distância entre A e B? O comprimento da linha azul. E qual que é o deslocamento entre A e B? É sempre uma reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Então, essa linha roxa aqui, ó, é o meu deslocamento. Sendo um pouquinho mais preciso do ponto de vista matemático, deslocamento, pessoal, é um vetor, é uma seta que vai apontar para um certo local, tá bom? Vamos completar aqui, ó. Deslocamento é a reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Vamos fazer dois exemplos para você ver como que se aplica isso aqui. Aliás, talvez você deve estar se perguntando, ô Jacques, eu já fiz tantas questões, nunca esse tipo de coisa me incomodou. Por quê? Porque muito provavelmente você fez um monte de questão onde distância e deslocamento acaba tendo o mesmo significado. Por exemplo, quando é que você pode falar percorri uma distância de 3 metros e desloquei 3 metros? Você concorda que se eu andar 3 metros aqui para frente em linha reta, o meu deslocamento também vai ser 3 metros? Então, moral da história, podemos afirmar que distância e deslocamento serão equivalentes quando o cara andar somente em linha reta? Não, ficou faltando uma coisinha. Porque eu posso andar 3 metros assim, ó, andar 1,5 metro para frente, 1,5 metro para trás. Aí, qual foi a distância percorrida? 1,5 mais 1,5, 3. E qual foi o deslocamento? Agora foi 0. Ou seja, eu voltei para o meu ponto de origem. Então, repare o seguinte, é possível percorrer uma certa distância e no fim das contas não ter deslocamento? É, basta que você volte para a posição inicial do movimento, tá bom? Então, lembrando, quando é que distância e deslocamento vai coincidir? Quando você andar em linha reta sem inverter o sentido. A maioria das questões de vestibular acaba abordando sempre esse caso, e aí você acaba nem tendo que dar muita importância para isso. Mas na aula de hoje eu quero chamar a atenção para vocês para isso aí. Então, vamos fazer dois exemplos. Esse primeiro, eu coloquei o seguinte, um carrinho se desloca 10 metros para o norte, 3 para leste e 6 para o sul. Calcule a distância percorrida e o deslocamento efetuado. Uma coisa eu te adianto, isso aqui já caiu em vestibular, só que a pergunta que eles fizeram lá é, calcule o deslocamento efetuado. O que você acha que a maioria marcou? Qual foi a opção mais marcada? Uai, o aluno que pega isso aqui fala, nossa, que questão ridícula. Andei 10, depois 3 e depois 6, a distância percorrida foi 10 mais 3 mais 6, isso dá 19 metros.
Mas no vestibular, ele pediu mesmo, foi o deslocamento. E aí, meu amigo, deslocamento é a reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Esse deslocamento aqui, como é que eu vou calcular ele? Você consegue ver um triângulo retângulo aqui? Isso aqui, ó, é o tamanho desse lado aqui, 3 metros. Se esse cara sobe 10 e volta 6, então esse pedacinho aqui é 4. O deslocamento tá aqui, ó. É um vetor, tá? É uma seta que vai apontar do ponto inicial ao ponto final. O deslocamento aqui, você conseguiu enxergar um triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Então, o módulo do deslocamento vai ser deslocamento ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Faz as contas, isso aqui vai dar 5 metros. Na época, a opção mais marcada foi 19, porque a maioria calculou a distância achando que é tudo igual, e não é. Agora, tem aqui um exemplo um pouquinho mais sofisticado, ele é mais difícil. Você vai pausar o vídeo, vai tentar resolver para mim, que aí eu resolvo logo depois. Vamos ler aqui. Um objeto descreve uma trajetória circular com velocidade constante e gasta 8 segundos para dar uma volta completa. Sabendo que o raio é igual a 2 metros e que π igual a 3, calcule o deslocamento efetuado após 18 segundos do começo do movimento. Qual que é o problema nessa questão aqui? É que a maioria de vocês não tem o hábito de desenhar. Pessoal, você vai ver eu fazendo isso em todas as resoluções de exercício. Não se resolve uma questão sem um desenho. Você não pode ficar o tempo inteiro relendo o enunciado. Vamos fazer um desenho aqui do que está acontecendo. Ele me garantiu que o trajeto é circular. Ora, se o trajeto é circular, eu venho e faço isso aqui, ó. E aí ele vem e me fala que o cara dá uma volta completa em 8 segundos. A pergunta é, o que ele fez 18 segundos depois? Então você tem que perguntar primeiro o seguinte, onde que esse objeto está? Pois é, não foi à toa que foi dado esses 8 segundos, porque você sabe muito bem que eu posso dividir uma circunferência em quadrantes. Como ele me garantiu que o movimento é uniforme, você tem 2 segundos em cada quadrante. Ô Jacques, e de onde que ele começou o movimento? Uai, por exemplo, eu vou pegar aqui do ponto mais alto. Esse aqui é o meu ponto inicial. Agora vamos lá. 18 segundos depois, onde é que eu vou estar? Vamos lembrar, 8 segundos é uma volta completa. Cada quadrante, ó, 2, 4, 6, 8, tá vendo? Então vamos lá, começando daqui, vamos chutar que o cara anda no sentido horário. Então 18 segundos depois, 8 eu dou uma volta, mais 8, 16, mais 2, eu venho para cá. Esse é o meu ponto final. E aí, qual foi o deslocamento? Vou te falar o que a maioria fez na época. Principalmente por causa disso aqui, ó. Nossa, π igual a 3. Qual que é a equação do comprimento de uma circunferência? Não é 2πr? Então muitos alunos viram isso aqui, ó. Ah, peraí, o cara deu 2 voltas completas mais 1/4 de volta. Como uma volta é 2πr, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então o aluno fez assim, ó. Uai, 12 metros aqui, 12 metros aqui. Aqui é 1/4 de volta. 12 dividido por 4 são 3 metros. Moral da história, essa soma dá 27 metros. Mas o que eu calculei aqui? Não foi o deslocamento. O que você calculou foi a distância percorrida. Essa foi a opção mais marcada na época. Uma outra opção muito marcada na época foi o aluno que lembrou, ah, peraí, deslocamento não me interessa o trajeto, me interessa o ponto inicial e o ponto final. Então teve aluno que pegou só esse pedacinho aqui, ó. E aí, isso aqui corresponde a 1/4 da circunferência, que é 3 metros, que também muita gente marcou. Mas espera aí, deslocamento é a reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Qual que é a reta aqui? É essa. Essa é a reta. Esse é o deslocamento. Então, o que está feito aqui de 27 metros, isso é a distância percorrida. Não é o que eu quero. Agora, o deslocamento, você consegue enxergar aqui um triângulo retângulo de novo?
que nós temos? O raio vale 2 metros. Então, isso aqui vale 2 e isso vale 2. O deslocamento, teorema de Pitágoras. Então, d ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O deslocamento vai dar raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2 metros. Resposta final. Esse tipo de questão tem um índice de acerto extremamente baixo, principalmente porque tem um negócio aqui que a gente chama de distrator. O objetivo do π igual a 3 é te distrair mesmo, é te fazer lembrar, nossa, comprimento é 2πr, e se ele deu, é porque eu vou usar. Não foi preciso. Aliás, pessoal, tira da sua cabeça aquela ideia errônea, muito comum entre os alunos, se foi dado no enunciado, é porque eu vou precisar. Para com isso, isso não é verdade, tá? Eu posso poluir a minha questão com informações inúteis e aí cabe ao aluno saber diferenciar o que presta do que não presta. Um assunto bastante recorrente nos vestibulares são as chamadas trajetórias relativas. Todo mundo já sabe que o movimento depende do referencial que está observando aquela situação. Então, por exemplo, quando eu ando aqui, ó, quando eu mexo o meu corpo, você poderia dizer, o Jacques está se movendo, mas o meu óculos vai falar que o Jacques está parado, porque a distância entre os dois permanece o quê? Constante. Quem é que está certo? Os dois. Depende do referencial, ou seja, depende do observador. Dependendo de quem está olhando, cada um pode afirmar uma coisa diferente. Eu quero citar 4 situações, sendo que a primeira é a mais famosa de todas. E como eu sei que muitos de vocês decoram respostas, eu vou alterar um pouquinho as coisas para ver se eu consigo te enganar. É aquela situação clássica do avião que solta uma bomba. Aqui não tem 3 aviões não, é apenas um único avião andando para a direita com velocidade constante e eu bati 3 fotos de 3 momentos dele no céu. E aí ele vai soltar uma bomba. Vamos colocar aqui uma bomba verde, nessa situação aqui. Estou desprezando a resistência do ar, tá bom? Não tem ventos, nada disso. O cara está em queda livre, ou seja, não tem ação do ar para atrapalhar o movimento dali. Esse cara está andando para a direita. Na hora que você soltar a bomba, primeira pergunta que a gente faz, essa bomba vai cair como? Considerando alguém olhando lá do chão. Então tem alguém no solo olhando, o avião está passando, ele solta a bomba. Para essa pessoa, aliás, para você que está observando aí agora, o avião está andando para a direita. Na hora que ele soltar a bomba, nós que estamos no solo, vamos ver esse avião caindo para que lado? Vou te dar 5 opções. Ele vai cair assim, eu quero o trajeto. Uma curva para a direita? Não, é uma reta para a direita. Não, Jacques, é vertical. Não, é uma reta para a esquerda. Não, é uma curva para a esquerda. Em sala de aula, eu já escutei tudo quanto é tipo de resposta aqui, pessoal. Tem aluno, por incrível que pareça, que fica em dúvida entre essas 2 opções aqui. Pessoal, o avião não está andando para a direita? Então a bomba está andando para onde? Para a direita. Se você ligar para a bomba, ô bomba, o que você está fazendo aí? Ó, eu estou andando com um avião para a direita. Tá bom, se solta aí do avião. Na hora que a bomba se soltar do avião, o que vai acontecer com ela? Repare, ela não tem nenhum foguetinho, a gravidade vai fazer ela cair. Só que lembra lá da primeira lei de Newton, lei da inércia? Quem está parado, por inércia, continua parado. Quem está em movimento, por inércia, continua o movimento. Como a bomba estava andando para a direita porque andava junto com o avião, então na hora que ela abandona, por inércia, ela continua andando para a direita. E o trajeto é uma parábola. Por que é uma parábola? Isso são matemáticas que não nos interessam. Aqui o que eu quero que você guarde é que não é uma reta, é uma curva parabólica. Isso visto por alguém que está no solo. Beleza. Agora, por que tem gente que marca para o lado de lá, a bomba indo para trás? É porque muitos de nós já teve a experiência de, dirigindo um carro ou dentro de um carro, se jogar alguma coisinha para fora do carro, nota que o objeto vai para trás. Só que aí, pessoal, esse objeto que é arrastado para trás do carro, tem uma corrente de vento passando ali, não é o que se aplica aqui, tá bom? Agora, tá bom. Pergunta para o piloto, solta a bomba. Qual é o trajeto que a bomba vai fazer do ponto de vista do piloto? Aí o que a gente tem que pensar? A bomba vai ficar mais rápida que o avião?
Não, porque ela não tem nenhum foguetinho. Vai ficar mais devagar que o avião? Não, porque eu te garanti que não tem resistência do ar. Ó, então, se a bomba acompanha o avião, a bomba cai e acompanha o avião. Então, ela sempre tem que estar abaixo do avião. Logo, para o piloto, o que ele vai falar? Olha, eu estou vendo uma bomba que só cai. Para ele, essa bomba cai em linha reta, tá bom? Então, vem cá. Já te dei as duas respostas clássicas. Quase todo aluno já sabe disso no vestibular. A bomba, para quem está no solo, é uma parábola, para o piloto é uma reta. Pois eu vou subir o nível agora da questão. Imagine que o piloto, eu coloco assim no enunciado. Um avião se move para a direita com velocidade constante. Num determinado momento, o piloto abandona uma bomba. 5 segundos depois, ele abandona a segunda bomba. Alguém no solo vê as duas bombas caindo, pega o seu celular e tira algumas fotos das bombas no ar. Qual das alternativas mostra corretamente a fotografia da situação? Então vamos lá. Esse cara vai soltar uma bomba e depois solta duas bombas. Eu vou fazer 4 desenhos, não precisa copiar isso. Eu tenho aqui 4 fotografias. Onde as bombas eu coloco elas assim, ó. Vamos chamar aqui de bomba 1 e 2. A bomba que cai primeiro e a bomba que cai depois. O que você acha que é absurdo? Aliás, deixa eu te dar uma dica, eu gosto de falar muito isso em sala de aula. Quando você faz alguma questão, se você ficar muito inseguro, faça a seguinte pergunta: existe alguma opção que é ridícula, que é absurda, que eu elimino de cara? Vem cá, se eu te garantir que uma bomba é solta depois da outra, não tem como as bombas ficarem lado a lado, tem que estar uma acima da outra. Então, essa aqui é absurda. Agora, uma prova bem feita vai ter, entre as opções, aquilo que a gente chama de atraente, ou tem um alto índice de atratividade. É aquela opção que o aluno olha e fala, nossa, é essa, e já erra feliz. Dessas 3 opções, só uma que é a correta. Mas qual é aquela que te atraiu? Ou qual é aquela que você acha que a maioria olha e fala, nó, deve ser essa daí. A maioria é atraído por essa opção aqui, ó. Ele solta, o avião solta a bomba. Como ele solta um tempo depois, a primeira bomba já ficou para trás. A segunda bomba fica um pouquinho à frente. Essa é a opção muito marcada pelos alunos. Dependendo da turma, tem gente que escolhe essa aqui por outros raciocínios que eu não consigo nem entender qual que é. Mas a resposta é essa aqui, gente. Ô Jacques, como assim uma em cima da outra? Pois é, pessoal. Uma coisa é decorar a resposta, a outra é entender. Se você entendeu por que é parábola e por que é reta para o piloto aqui, aqui fica óbvio para você por que tem que ser essa opção aqui. Por exemplo, imagina que aqui seja a bomba vermelha nessa posição. Aí ele solta a bomba. Qual que é o trajeto da bomba visto por alguém no solo? Não é uma parábola? Pergunta para o piloto, qual que é a trajetória da bomba vermelha? Ué, para o piloto não é uma reta? A bomba não vai ter que estar sempre debaixo do avião? Ué, moral da história. Na hora que eu bater a foto, o que eu vou estar batendo? Uma fotografia de uma bomba acima da outra. Essa é a fotografia. E olha como é que a gente chegou na resposta. Usando o raciocínio aplicado para quem está assistindo a bomba cair do ponto de vista do avião, ou seja, do piloto. Dava para matar essa questão de cara. Agora, eu posso deixá-la um pouquinho mais difícil. Eu falei que o cara tinha batido várias fotos. Na hora que ele colocou as fotos lado a lado, o que acontecia com as distâncias entre as bombas? Ou, em outras palavras, depois que as bombas são abandonadas, a distância entre elas aumenta, diminui ou não muda? Lembrando, a gravidade é igual para todo mundo, não tem resistência do ar, não tem vento, não tem ninguém para atrapalhar. E aí, aumenta, diminui ou não muda? A maioria fala, não muda, uai. Por quê? Porque a gravidade é igual para todo mundo. Bom, isso é verdade, mas deixa eu te perguntar um negócio. Se eu te der 2 carros, um a 100 km por hora
e o outro a 150 km por hora. Esse cara que está mais rápido vai uma hora ultrapassar esse. Depois que ele ultrapassa, a distância entre eles aumenta, diminui ou não muda após a ultrapassagem. Aí você pensa, Jacques, mas isso é ridículo. Isso é a minha experiência na estrada. Toda vez que alguém ultrapassa o meu carro, se ele continuar mais rápido do que eu, ele some, eu nunca mais vou ver ele. Ou seja, a distância entre nós aumenta. E por que isso é óbvio? Porque ele está mais rápido do que eu. Ah, mas então, olha aqui agora. Quem que você acha que está mais rápido? Verticalmente falando, qual que é a velocidade da bomba verde? 0, porque ela ainda não caiu. Aí ela veio para cá. Tem uma certa velocidade para baixo. Vamos fazer um vetorzinho aqui assim. Beleza. Qual é a velocidade da bomba vermelha? Repare, verticalmente falando, a bomba vermelha ainda não caiu. Se ela ainda não caiu, qual que é a velocidade vertical dela? 0. Jacques, tem velocidade horizontal? Tem, mas eu estou desprezando esse movimento. Então, repare que aqui, a bomba de baixo, que é a verde, já está mais rápida que a bomba de cima, que é a vermelha. Tá bom, só que elas estão caindo. Você concorda que, como existe gravidade, à medida que os objetos caem, as velocidades não vão ficando cada vez maiores? Olha, então esse cara, quando vier para cá, ele tem que estar mais rápido do que antes. Então, vou fazer uma seta aqui maior do que essa. Agora, quando a bomba vermelha ficar no lugar da verde, qual que é a velocidade da vermelha? Não tem que ser essa velocidade cá? Agora, olha o desenho. Independentemente de onde estiver as bombas, o que você está descobrindo? Que a bomba que caiu primeiro sempre tem uma velocidade maior do que a bomba que caiu depois. Repare, essa velocidade é maior do que essa, que aqui é 0, e esse vetor é maior do que esse. Ou seja, aqui a velocidade de quem caiu primeiro é maior e quem caiu depois é menor. Moral da história. Pega esses dois negocinhos e coloca agora na horizontal. Esse aqui não está mais rápido? O que acontece com a distância entre eles? Aumenta. Aliás, pessoal, eu já vi isso cair muito em vestibular. O cara abrir uma torneira, deixar gotejar, né? E aí pergunta, qual das alternativas desenha corretamente a posição das gotas? Despreze a resistência do ar. A distância entre as gotas tem que ficar cada vez maior. Então eu quero que você guarde isso. À medida que os objetos caem, as distâncias entre eles têm que aumentar, porque a aceleração da gravidade atua por mais tempo em quem caiu primeiro. Ou, de forma bem mais simples, quem está caindo primeiro tem sempre velocidade maior do que quem cai depois. Então vamos colocar aqui assim, ó. D aumenta. Beleza isso aí? Esse aqui é um assunto realmente difícil. O índice de acerto aqui seria bastante baixo, tá bom? Ok. Vamos pegar outra situação. Agora é um avião voando com velocidade constante para a direita e eu estou estudando agora a hélice do avião. Eu vou marcar uma bolinha, fazer um pontinho na hélice do avião. Qual é o trajeto? Aliás, gente, antes que eu esqueça, você vai escrever aí, tá? Qual que é a trajetória? Então você coloca aí num canto aí, perto da sua figura, tá? Para alguém no solo, 2 pontos, uma parábola. Para o piloto, 2 pontos, uma reta, tá bom? Aqui, qual que é a trajetória daquele pontinho vermelho visto para o piloto? Eu sou o piloto, estou tocando aqui o avião e na minha frente tem uma hélice girando. Apesar do avião estar se movendo, você concorda que a distância entre eu e a hélice permanece constante? Então, para o piloto, aquele pontinho vermelho é apenas o quê? Uma circunferência. E para nós, fora do avião, vendo ele passar, o que a gente vai ver? Uma mistura de 2 movimentos. A gente vai ver o movimento dele girando e indo para frente, dando um formato meio de mola no espaço, né? Esse cara vai estar girando aqui assim. Esse negócio tem um nome, é chamado de helicoidal. Então a trajetória helicoidal é aquela que vai ser vista por alguém no solo. Completa aí para mim então. Para o piloto é uma circunferência. Para alguém no solo, uma trajetória helicoidal. Exemplo 3.
Eu tenho aqui uma formiga na extremidade de um disco, e esse disco está girando no sentido horário. Aí eu falo para a formiga, vai para o centro desse disco. Qual é o trajeto, qual a trajetória seguida pela formiga, do ponto de vista da formiga e do nosso ponto de vista? A gente está do alto vendo a formiga andando em cima do disco. Vem cá, eu acho que o mais fácil de responder aqui é o nosso. Então, a gente vendo isso vai dizer que está o quê? Nós vamos ver a formiga indo para o centro e ao mesmo tempo girando, formando uma trajetória que é uma espiral, tá bom? Agora, e para a formiga? Qual que é a trajetória dela? Vem cá. Você concorda que se eu sair daqui e vou para lá, todo mundo que estiver me assistindo vai falar, o Jacques está andando em linha reta? Pois é, só que a Terra não gira? Você vai ver a Terra girando? Não, porque você está junto comigo. Você gira junto com a Terra. Então, se você perguntar para a formiga, formiga, qual que é o trajeto que você faz? Apesar do disco estar girando, para a formiga ela vai falar, eu saí daqui e fui para o centro do disco, como se estivesse andando em linha reta. Então, você vai completar para mim aí, para a formiga, 2 pontos, reta. Para alguém acima do disco, uma espiral. E agora a última, que é a mais difícil de todas. Eu tenho uma bicicleta andando para a direita com velocidade constante. Eu vou fazer uma marquinha no pneu da bicicleta. Bom, a bicicleta está girando. Qual é a trajetória desse pontinho vermelho para o ciclista? Essa é meio bobinha. Vamos imaginar que o ciclista faz esse movimento aqui só para ele poder ver a roda completa. Ele vai ver o negócio girando. Mas e nós? Você tem que agora misturar aí na sua cabeça esse cara girando e indo para frente. Como que você vai misturar isso? Olha, na época que caiu isso no vestibular, as opções mais marcadas eram algo desse tipo aqui assim, ó. Outros marcavam uma coisa assim. E, na verdade, o que vai acontecer? Eu vou ver se eu consigo te mostrar por meio desse cilindro que está aqui. Eu vou fazer uma marquinha preta aqui. Agora eu vou colocar nessa posição. Olha só, esse negócio aqui representa a roda da bicicleta. Ela vai girar. E olha o que vai acontecer. O pontinho preto bateu no meu braço e subiu. Repare no que está acontecendo. O pontinho preto. Então vamos lá, de novo. Começar daqui assim, ó. Ó o ponto. Bateu no braço, subiu. E vai embora. Bateu no braço, subiu. Não tem essas voltinhas aqui. O que nós teremos, para quem está fora da bicicleta vendo isso aqui, é o que nós chamamos de cicloide. É um negócio assim, ó, como parecendo uma bola quicando no chão. Isso é uma cicloide. Pessoal, e se isso cair no vestibular, te garanto que o índice de acerto vai ser baixíssimo, tá? Então, para o ciclista, uma circunferência. Para alguém no solo, assistindo a bicicleta passar, uma cicloide.